Às vezes nós perdemos uma coisa como isso aqui. Não era a fé nele, mas era a fé dele. Era a própria fé que ele tinha dado aos crentes. Romanos capítulo 12, verso 3. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que você não tem só a fé nele, mas você tem a fé dele. Isso é maravilhoso, irmãos. A fé que estava nele está em você. Quer dizer, a mesma essência, porque o irmão Brana disse que quando Deus disse haja, ele teve que falar e crer na sua própria palavra. Esta é uma fé viva. Vem o que Paulo diz: eu vivo pela fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus. Era a fé do Filho de Deus que lhe tinha dado vida e lhe conservava vivendo em vitória cristã. Um super sentido, 57, o irmão Brana diz que o super sentido é o Espírito Santo. A fé de Deus que habita em você. Não simplesmente a fé em Deus, mas a fé de Deus que habita em você. Os 5 sentidos não controlam os 5, não controlam o sexto, mas o sexto controla os outros 5. É a fé, é o Espírito Santo, é o sexto sentido, é um super sentido, ele está acima de todos os outros. O diabo pode meter-se nestes 5 sentidos e mentir para você, mas ele não pode tocar naquele super sentido. Isto quer dizer, o diabo não pode tocar na sua fé. Sua fé é intocável. Está muito além do alcance dele. Isto vem de Deus e é chamado fé. Obra é fé expressada. O profeta diz que a fé é uma revelação de Deus. Fé é uma revelação. Quero ficar aqui um momento. Você não pode criar fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. Deus revela isto a você. Olha o irmão Brana dizendo, sobre Davi. O profeta diz assim: seus irmãos estavam mais capacitados para aquela guerra do que Davi. Só que Deus não revelou para nenhum deles. Todos eles talvez se imaginavam lutando com aquele gigante e sendo mortos. Mas Deus revelou a Davi. Deus mostrou a Davi. A fé de Davi. A fé de Davi talvez olhava só naquele buraquinho que tinha. A fé dos irmãos, o medo, nós vamos chegar aqui no irmão Brana falando sobre o medo. O medo olhava para o tamanho, para a armadura, mas a fé de Davi olhava só para aquele buraquinho na testa. Deus mostrou para Davi. Seus irmãos eram muito mais capacitados para fazê-lo. Mas Deus não precisa de capacidade nossa. Deus não precisa de força nossa. Ele precisa de um homem fraco,
uma mulher fraca, uma mulher débil, um homem débil, para ele então colocar a fé dele neste homem, nesta mulher. Seus irmãos eram muito mais capacitados para fazê-lo, porém não foi revelado a eles, foi revelado a Davi. Veem como é? Se você é revelado que Deus vai curá-lo, você vai ser curado. Não me importe que mal, qual seja a diferença, pode ser pior do que Davi e Golias, porém se for revelado a você, se Deus falasse isso agora mesmo em seu coração, tu não vais estar deitado nessa cama, não vais estar assentado nesta cadeira, mas você estará são, não haveria nada que pudesse mudar sua mente nisso. Porém, enquanto isso não sucede, enquanto esta fé não ancora em seu coração, essa revelação, esta segurança tremenda que o profeta diz que é muito mais do que esperança, ficar imaginando, pensando um pensamento positivo, a fé, o profeta diz, é como as visões que o irmão Brana tinha, era tão real, acontecia do jeitinho que o irmão Brana via. Enquanto não acontecer isso, enquanto esta fé não descer no seu coração, cada pregador do mundo pode orar. Eu não digo que não lhe ajudará. Lhe ajudará. Ouvir a palavra, vir aqui na frente, te ajudará. Lhe dará ânimo. Porém, enquanto esta fé não estiver aí, veja, o poder da cura está em você. Olha o que o irmão Brana está dizendo. O poder da cura está em você. Não vem do pregador, vem a você por revelação, por fé. E o profeta diz na mensagem A Fé Perfeita, parágrafo 31. Não é o que você imagina, mas a fé é tão real para você como qualquer outro sentido. Bem, meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel. Não é algo que eu imagino, é algo que eu tenho, é papel. É tão real. Quando você tem a fé, é tão real quanto qualquer outra coisa que possa ser. É como você que anda em seu automóvel, é tão real como saber que você está sentado na igreja. É tão real como você pode ouvir a minha voz, é uma substância, não uma imaginação ou uma emoção, mas algo que você possui. Veja, é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter ao Espírito Santo. Muito difícil. Agora você diz, os discípulos não tinham fé perfeita? Não, pois eles se encontraram com um menino afligido com epilepsia, trataram de expulsar aquele demônio e não o puderam fazer. Logo o pai do menino viu que vinha Jesus e lhe disse: temos trazido meu filho ante teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E depois os discípulos perguntaram a Jesus: por que não podemos nós curá-lo? Jesus diz: por causa da falta de fé. Correto. Você poderia imaginar Josué reunindo os anciãos de Israel e dizendo: irmãos, nós somos os servos do Senhor. Eu gostaria que vocês dissessem, perguntassem ao Senhor se estaria tudo bem, se Ele nos daria um pouquinho mais de sol, se Ele seguraria o sol um pouquinho mais. Não. Ele precisava. Ele precisava. Sem oração,
sem nada, diz o irmão Brano. Ele tinha necessidade daquilo. Ele simplesmente ordenou ao sol, disse: fique aí, eu preciso, estou no serviço do Senhor. Então fique parado, e tu, lua, fique aí, amém. E assim se manteve por quase 24 horas. Se o mundo está dando voltas e ele o sustenta e o sol ficou num só lugar, o que sucedeu? O irmão Brano diz: não quero entender, não. Você, se quiser entender, se tornará um infiel. Se você diz isso e se não fizer, com certeza você se engana com a ciência, porque eles dizem que se o mundo parasse, ele cairia. Então, como foi? Não sei, mas se a palavra de Deus disse, então está certo. Aconteceu, essa é a coisa principal. Eu não posso explicar, mas aconteceu, e nós cremos que aconteceu, né? Então, os discípulos não puderam curar, os discípulos tinham poder. Jesus lhes havia dado poder para curar toda a classe de enfermidades, expulsar demônios, até ressuscitar mortos. Lhes deu poder, mas eles não tinham a fé para fazer funcionar. Agora, Josué fez a coisa funcionar, né? Parou. Jesus fez a coisa funcionar. O irmão Brana fez a coisa funcionar. Não sei quem disse, acho que foi Billy Paul. Uma das coisas que admirei no papai foi que ele fazia cada versículo da Bíblia funcionar. A Bíblia funciona. A mensagem funciona. Creia nisso, irmão. Creia nisso. A Bíblia funciona. A mensagem funciona. É real. Não é imaginação, não. Uma imaginação não poderia te sustentar numa igreja 30, 40, 50 anos. Você já teria desanimado. Não, isso aqui não funciona, não. Pessoas estão aqui há 30, 40, 50 anos. A mensagem está tão viva e tão forte quanto o irmão Brana pregou nos seus dias. Por quê? Porque isso funciona. Funciona. Eles não tinham fé para fazer funcionar. Então, eles questionaram a Jesus: por que não podemos fazer aquilo? Eles tinham o poder, mas não tinham a fé para fazer funcionar, entendem? Mas Jesus tinha. Ele tinha fé com poder. Por quê? Irmãos, olha, porque ele confiou no que ele era. Ele sabia quem ele era. Ele não estava preocupado quem os sacerdotes diziam ser ele. Ele não estava preocupado. Ele sabia quem ele era. Ele confiou no que ele era. Confiou em saber que ele era a palavra. Portanto, ele tinha fé no que ele era. Se você é um crente, você tem que ter fé no que você é, diz o irmão Brana. O profeta diz que o espírito rebela e nós pensamos: eu não sou eleito. Irmão, se você não crê que você é um eleito, quem vai crer por você? Eu creio na minha eleição. Você tem que crer na sua eleição. Olhar por cima das fraquezas, das coisas humanas, mas olhar para o homem de dentro e crer na sua eleição. Dizer: olha, eu sou um eleito, eu creio nesta mensagem, eu creio.
Se você é um crente, você terá fé no que você é. Você é um crente, você é um filho de Deus. Escuta, que palhaçada é essa que o diabo vai ficar fazendo com você, sendo você um filho? Um filho de Deus, uma filha de Deus. O profeta dizer, vai batendo o pé para você, né? Bum, faz bum. E você vai diminuindo. Tenha fé no que você é. Tenha fé no poder escondido que está dentro de você. E começa a fazer bum para ele também, com a palavra de Deus, dizendo, está escrito, usando a palavra, usando a autoridade de filho que você tem. Você vai ver que ele começa a diminuir também. A doença fica pequena também. O diabo tem que respeitar a sua filiação, tem que respeitar a sua eleição. Fé no que você é. Oh, irmãos, tenha fé no que você é. Tenha fé no que você é. Se você tem fé em Deus, se nossos corações não nos condenam, então, se nossos corações nos condenam, então não podemos ter fé. Porém, se nosso coração não nos condena, então temos confiança em Deus. A única coisa